Ontem nós falávamos sobre o caso do sequestro que estava acontecendo. O empresário que gostava de tocar uma musiquinha, enfim, era músico também, e aquela tensão que se tinha ontem, nós até não podíamos abrir muita coisa, porque em contato com a polícia, vocês sabem como é que são. Existem muitas negociações, existem coisas que não podem ser faladas. Nós já até tínhamos muitas informações ontem, mas preferimos segurar, né? Mas a notícia boa que a gente traz é que o sequestro, ele acabou, né? O músico foi libertado no meio ontem, já à noite, e na madrugada, quando os policiais chegaram no cativeiro, foram até lá. E um sequestrador acabou perdendo a vida, né? O fato é que eu vou direto com a nossa repórter Ludmila Osório pelo seguinte: agora a gente consegue falar com mais tranquilidade e até passar essa mensagem para vocês, porque, Lud, é um trabalho bastante difícil. Aliás, eu quero parabenizar você e o Leonan, que sempre, né, fazem aí o diferencial do nosso jornalismo. Estiveram ontem, acompanharam, chegaram perto do cativeiro, sentiram aquela tensão dos policiais em todo momento de chegar perto, né, e conseguir prender esses caras. É um absurdo, né? Porque agora, daqui a pouco, nós vamos ver numa reportagem que você vai exibir, os caras ligavam e pediam 2 milhões de reais, por exemplo, para libertar a vítima, né, numa forte ameaça, e ninguém sabia o que ia acontecer. Você sentiu um pouco dessa tensão ontem, quando você... Aliás, essa madrugada, né, quando você esteve junto com o pessoal da polícia ali para poder chegar nesse cativeiro, né? Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Isso mesmo, a gente conversava, inclusive ontem à tarde, você falou isso muito bem, que a gente tinha muito cuidado com o que poderia ser divulgado, para que não atrapalhasse as investigações. Esse caso aconteceu no sábado à noite e desde o momento que a nossa equipe ficou sabendo da ocorrência, nós começamos a apurar os fatos. Eu estava de plantão no domingo à tarde, a gente acompanhou, o repórter Rafael Pasquim foi pela manhã até a cidade de São Simão, acompanhou os primeiros momentos, né, desse roubo que acabou com o desaparecimento do empresário de São Simão, e logo depois veio a notícia que se tratava de um assalto. Então, ontem a gente conversou muito sobre isso, porque eu fui até a cidade de São Simão, voltei até a cidade de São Simão. Lá a gente conversou com os policiais civis e a gente tinha muitas informações. A gente recebeu informações importantes da polícia, inclusive sobre o telefonema dos sequestradores que entraram em contato com a família no domingo, 24 horas depois do sequestro, do início do sequestro. Só que até então a gente não podia divulgar as informações passadas pelos policiais, porque havia um certo risco. Inclusive, homens do grupo antissequestro da capital vieram para São Simão imediatamente quando receberam a notícia de que realmente se tratava de um sequestro. Então, no domingo à noite, os sequestradores entraram em contato com a família. Ele foi levado no sábado, quando saía de um sítio da família, foi rendido por criminosos, caiu numa emboscada, a esposa foi libertada logo em seguida, o carro desse empresário foi queimado e começava aí o trabalho da polícia. Então, no domingo, durante todo o dia, os policiais trabalharam para entender exatamente o que estava acontecendo, se realmente se tratava de um sequestro. Ontem pela manhã, quando tudo foi confirmado, quando os sequestradores já tinham entrado em contato com a família, aí sim o grupo antissequestro da capital foi chamado para vir para o interior de São Paulo para ajudar nas investigações. Então, ontem à tarde a gente foi até a cidade de São Simão, acompanhou todo o trabalho da polícia, policiais civis aqui de Ribeirão Preto, São Simão, de toda a região e também da capital paulista. Ontem, por volta das 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, a gente deixou a cidade de São Simão com essas informações, com essa preocupação muito grande da polícia, porque os criminosos tinham entrado em contato com a família, exigindo o pagamento de resgate, o valor de 2 milhões de reais. Então, os policiais estavam tentando manter o caso em sigilo para não atrapalhar as investigações. Por volta das 10 horas da noite, a polícia recebeu a informação de que o empresário havia sido libertado. E aí, quando a nossa equipe, que estava acompanhando tudo de muito perto, recebeu a informação, a cinegrafista Leona Fernandes e eu seguimos para São Simão, junto com a equipe de policiais civis aqui de Ribeirão Preto, da DEIC DIG, aqui de Ribeirão Preto, os policiais que estavam envolvidos nessa operação para tentar descobrir o que de fato estava acontecendo e chegar até esses sequestradores. O que aconteceu? Quando eles entraram em contato com a família, o Pagliani, pelo telefone celular, os policiais começaram a monitorar esse aparelho celular e descobriram
que na verdade esse telefone estava registrado em nome de uma pessoa que seria mesmo de São Simão, morador de São Simão, e aí os policiais acabaram cruzando as informações e descobriram que esse celular estaria em um sítio na zona rural de São Simão, na cidade mesmo. Só que naquele momento os policiais não poderiam ir até o local porque a vítima era mantida refém, a vítima estava neste cativeiro. Então foi feito todo um trabalho, os policiais monitorando, até para a gente acompanha aí casos que a polícia acaba estourando o cativeiro e acaba resgatando a vítima, no caso o empresário, poderia acontecer, mas tudo depende de um trabalho delicado, cuidadoso da polícia para não agir no momento errado, esperar o contato dos sequestradores para saber de fato o que eles querem naquele momento, o que eles queriam. E eles passaram uma única informação quando ligaram no domingo à noite. Eles falaram que queriam 2 milhões de reais, mas que eles ligariam uma segunda vez para passar informações sobre o que seria feito. E eles falaram que ligariam ontem à tarde, o que não aconteceu. Então, a expectativa da polícia é que essa ligação acontecesse hoje pela manhã, já que eles ligaram no domingo à noite, né, e ficariam de ligar nos próximos dias, nas próximas horas. Então, eles esperaram ontem durante todo o dia, acompanharam como não aconteceu essa ligação, eles esperavam que um retorno fosse feito hoje pela manhã. Só que ontem, por volta das 10 horas da manhã, os criminosos podem ter percebido que a polícia estava perto deles, que a polícia já tinha identificado o lugar. Eles acabaram libertando esse refém, o empresário de São Simão. E aí o empresário foi encontrado em uma avenida da cidade, desorientado, ele estava desidratado, sabia pouca coisa do que tinha acontecido. Os moradores acabaram chamando a polícia militar e o empresário foi levado imediatamente para a Santa Casa da cidade. A nossa equipe foi direto para a Santa Casa, acompanhou o atendimento do empresário ali no hospital. E logo em seguida, assim que os policiais alguns policiais ficaram ali no hospital de São Simão, acompanhando o atendimento do empresário, que já estava naquele momento com a família assim que recebeu a notícia, foi imediatamente para o hospital. Algumas equipes se dividiram, então eram muitos policiais civis, militares, eles se dividiram para tentar ir até o local que seria usado, que estava sendo usado como cativeiro, que era esse sítio na zona rural da cidade. Então, primeiramente, o que eles tinham? Eles tinham informação de uma pessoa, que esse celular estaria registrado no nome dessa pessoa, sabiam que essa pessoa morava em uma residência ali bem perto da zona rural e também sabiam desse sítio onde servia como cativeiro, onde o empresário teria passado essas 48 horas. Então, as equipes se dividiram e foram para o local, para o sítio, e lá chegando, quando os policiais chegaram, 2 dos criminosos já tinham fugido e os policiais, segundo a informação da polícia, esse homem saiu armado, acabou disparando contra os policiais que revidaram e acabaram atingindo esse homem. O SAMU acabou sendo acionado. Quando a nossa equipe chegou no local, inclusive teve essa troca de tiros. Foi um momento de muita tensão ali durante a madrugada, durante toda a madrugada de hoje, na zona rural de São Simão. É uma área de difícil acesso, uma área escura. Então os policiais tiveram todo o trabalho ali durante toda a madrugada. A nossa equipe acompanhou todos os detalhes dessa ocorrência que se estendeu durante toda a madrugada de hoje, Pagliani. Pois é, uma das coisas importantes que a gente tem que falar, nós estávamos monitorando isso desde o início, só que é um momento muito delicado, a imprensa tem que saber qual que é a função dela. Nós estávamos monitorando isso de perto, porque sabíamos que a polícia já tinha cercado o local, nós sabíamos que a polícia já tinha uma identificação desses caras, já sabiam quem eram, né? E estavam apenas uma questão de tempo para poder prender. Qualquer informação que você soltasse naquele momento podia custar a vida da vítima. Então, de uma maneira responsável, foi isso que a repórter Ludmila disse. Nós tivemos que acompanhar bem de perto e trazer para você o desfecho. Tinha certeza que a polícia ia conseguir fazer isso, né? Agora, o evento morte, isso é uma coisa que independe aí de uma vontade. De repente os caras estão lá, acontece alguma coisa e eu não sei qual que é o critério que a polícia usa, mas oferecendo algum risco, é óbvio que a polícia vai revidar. E mais uma coisa, esses caras precisam entender que aqui no interior de São Paulo, se vier com história de sequestro, você tem uma polícia que vai agir. O recado está dado. Presta atenção nessa reportagem que você vai ver agora, pelo seguinte, você vai ver como é que o sequestrador negociava com o parente da vítima,
a agressividade e o valor que ele pedia, em cerca de R$ 2 milhões, e como foi todo o trabalho para conseguir chegar ao cativeiro. Com exclusividade, você vai ver agora aqui no Cidade Alerta. Põe no ar. O comando da Polícia Militar comentou o fim do sequestro. Foi um trabalho conjunto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. A Polícia Civil fazendo as partes da investigação, né, já conseguiram levantar quem seria um dos possíveis autores do sequestro e também conseguiram localizar, ter informações de onde ele estaria homiziado. 12 horas depois de ser libertado pelos sequestradores, o empresário esteve na delegacia para prestar depoimento. Ele saiu em um carro branco, sem falar com a imprensa. Rafael Jussiane, de 33 anos, dono de uma madeireira, ficou 48 horas num cativeiro. Foi o único contato dos sequestradores com a família. O áudio registra os momentos de terror vividos pelo empresário. Moço, por favor, só um oi, só ouvir a voz dele, por favor. Ele tá no cativeiro, ele tá bem. Como que eu vou saber se ele tá bem se eu não ouvi a voz dele? Eu telefone pra ele, se quiser falar com ele. Na gravação, a tia do empresário conversa com o criminoso. Ele pede R$ 2 milhões para soltar Rafael. 2 milhões até amanhã. Quem tá falando? 3 milhões até amanhã. Nós já tá com o frango aqui. É a última. Deixa eu falar com ele. Passa pro Rafael, deixa eu falar com ele. Não vai passar pro Rafael, não. Por favor, deixa eu falar com ele, só pra me tranquilizar a mãe dele. Ele vai morrer, mano. Por favor, só pra mim tranquilizar a mãe dele. A mãe dele tá desesperada. Não quero saber. Por favor. Até amanhã, 9 horas. Por favor. O sequestrador faz ameaças e a todo momento cobra o dinheiro do resgate. 2 milhões até amanhã, se quiser ver o frango. Ela toma remédio fortíssimo, moço. Vai dar um treco nela, pelo amor de Deus, moço. Moço, pelo amor de Deus. Ele tá com dinheiro na mão, ele vai falar. Ele tá com dinheiro na mão. Não tem como a gente arrumar dinheiro hoje, não tem banco aberto. Amanhã a gente vai ter que arrumar esse dinheiro. Amanhã. Eu vou no frango, se quiser falar com o frango, entendeu? Certo. 2 milhões que nós quer. Tudo começou no sábado. O empresário deixava o sítio onde a família passa os finais de semana. Ele seguia para casa com a esposa e, no meio do caminho, caiu numa emboscada. A estrada estava bloqueada com troncos de eucalipto. O empresário desceu para liberar o trecho e foi abordado pelos criminosos. Os bandidos atearam fogo na caminhonete e libertaram a esposa do empresário. A gente tinha recebido uma ligação pedindo um apoio dos familiares, né? A gente já sabia do acontecido e logo que a gente recebeu aí o pedido de apoio, a guarda municipal com a minha guarnição já se deslocou até o sítio da família para pegar algumas informações. E lá o pessoal passou algumas informações de onde eles poderiam estar. E aí a gente começou as buscas ali nas imediações do sítio. E voltando para a cidade, a gente pegou a pista sentido São Simão, que é a pista de Santa Rosa, São Simão. E logo que a gente desceu, andando aí mais ou menos 1 quilômetro, a gente já se deparou com a vítima no meio da pista, né? No meio da pista já paramos imediatamente. Ela estava bem assustada, inclusive quando a gente parou a viatura, ela chegou até a cair na pista, pensando que seriam os meliantes que estavam voltando para pegar ela de novo. Aí a gente acalmou ela, falou que se tratava da guarda municipal, que ela estava para ela ficar tranquila. De acordo com ela, liberaram ela por ela estar grávida, né? E já usaram ela assim para poder dar o recado, que realmente era um sequestro e que iriam pedir aí uma certa quantia de resgate. A Polícia Civil começou a trabalhar no caso e descobriu que a ligação do sequestrador partiu de um sítio na zona rural de São Simão, usado como cativeiro. Os policiais monitoravam os passos dos criminosos quando veio a notícia de que o empresário havia sido libertado, sem o pagamento de resgate. Ele estava desidratado e foi levado para o hospital, onde recebeu atendimento médico. O empresário estava bem, ele estava bastante desorientado, não estava com ferimentos, porém, no momento que a gente encontrou ele, né, ele realmente não sabia onde estava, não sabia quanto tempo ele passou com os bandidos. Na madrugada, os policiais foram para o cativeiro, onde o empresário ficou. Nesse momento, policiais militares estão chegando aqui no local. É uma área bem escura e de difícil acesso, por isso eles estão pulando essa cerca de madeira. Lá embaixo a gente vê
Mais movimentação de outros policiais civis e militares. Segundo a polícia, houve troca de tiros. Um homem morreu e outros 2 fugiram. Uma ambulância do SAMU foi chamada. Ao fazerem as vistorias na residência, o indivíduo já saiu com arma em punho, atirou contra a polícia militar. Os policiais tiveram que revidar essa injusta agressão e, infelizmente, tivemos o resultado morte. O pai do homem morto na ação chegou no local ainda de madrugada. Ele negou saber da participação do filho no sequestro, mas o carro dele foi apreendido e pode ter sido usado pelos criminosos. Eu queria saber. O senhor veio para saber do filho do senhor? Isso. Eu sou um lutador, sabe? Ele ficou aí hoje o dia todo? Então eu tive aqui, até a hora que eu estava trabalhando, ele estava assim, porque tem os boi fechados aí, sabe? Durante a tarde ele estava aqui. Tava. O senhor soube de um envolvimento dele com alguma coisa? Não soube. Por Deus do céu, não soube. A gente não esconde, eu não sei de nada. Até levaram meu carro para lá para cima. A polícia quer agora identificar os bandidos que conseguiram escapar. No primeiro momento que foi noticiado é que haviam 3 indivíduos, né, envolvidos nesse sequestro. Então agora restaram 2 ainda, né, e a Polícia Civil está a cargo das investigações. Isso é importante, gente. É essa resposta rápida que a polícia tem que dar. E mais uma coisa, polícia militar e polícia civil juntas. É isso que o povo gosta de ver. E o resultado tem que ser assim, gente. Vim fazer coisa aqui, sequestrar, quiser fazer coisa que está acontecendo em São Paulo, trazer para o interior, nós temos uma polícia que vai investigar, nós temos uma polícia que vai prender, nós temos uma polícia que vai ficar 24 horas em cima desse caso. Então, assim, ainda bem que nada aconteceu com o empresário que foi sequestrado. Ele foi liberado, é lógico, passou um transtorno muito grande, né? Mais de 48 horas dentro de um cativeiro, perdeu noção porque ele fica lá sem ver luz do dia, sem se alimentar direito, desidratado, fraco, enfim, perde um pouco a noção, tensão emocional, né? Isso, infelizmente, é a consequência de toda essa criminalidade aí que acontece quando se envolve sequestro. Mas, por outro lado, ele foi liberado, não foi pago nenhum valor, e um dos sequestradores acabou perdendo a vida, né? A escolha são deles, né? E outra coisa, não tenho dúvida que a polícia vai chegar nos outros 2 que estavam faltando. Ontem ventilou a informação de 5 indivíduos. Precisa realmente saber se são só esses 2 que estão aí ou se tem mais gente envolvida nessa história também.